Então hoje nós entendemos que deveríamos refletir um pouco sobre uma realidade que inclusive já está nos programas, na rotina das fazendas, que é o anil, não tem a noite do anil. E a gente queria ir mais em profundidade, o que é esse anil, que significa a sabedoria, que é um dos aspectos das 7 cores do arco-íris, seguir a sabedoria, e se adquire a sabedoria, Então, como a gente pode adquirir a sabedoria? É através do estudo? Também é um instrumento, mas não somente. Porque se for somente através do estudo, pode ser que fique um conhecimento somente na cabeça, intelectual. E Jesus trouxe para nós, a sabedoria, porque Ele é a sabedoria, e Ele transmitiu essa sabedoria para os seus, para os apóstolos, e consequentemente os apóstolos foram transmitindo e chegou até nós. E a forma assim, principal que Jesus transmitiu essa sabedoria foi na convivência. Ele chamou 12 e conviveu durante 3 anos com esses 12. Conheceu eles profundamente, tirou muitas dúvidas, eles tiveram comportamentos um pouco fora do comum, mas mesmo assim Jesus na convivência foi instruindo, foi orientando, foi amando essas pessoas. E aí depois que ele partiu, voltou de novo, que é o tempo que nós estamos vivendo, que já está encerrando a Páscoa, para reforçar o aprendizado que eles receberam, e depois eles realmente adquiriram esta convicção de que a sabedoria, que é o próprio Jesus, que a fonte realmente é a palavra de Deus, ajuda a ter um caminho novo, a ter uma vida nova. O próprio Francisco de Assis, que nós falamos tanto, ele teve o quê? O conhecimento do Evangelho, e depois ele partiu para amar. Quem foram as primeiras pessoas de convivência que Francisco fez? Com quem ele conviveu? Foi com os primeiros franciscanos? Não, foi com os leprosos, aqueles que estavam à margem. E existem 4 formas da gente adquirir a sabedoria. Então, isso eu queria já colocar assim, no coração de todos, porque a gente se encontra com situações, com problemas pessoais, problemas externos, problemas das mais variadas situações, e a gente às vezes quer resolver e não sabe como. E aí como é que a gente deve, as 4 orientações que Ara dá? Ela diz assim: primeiro a gente deve pedir a Deus a sabedoria. Eu não sei se vocês lembram, Salomão, que ele foi rei muito novo, com 12 anos, E aí o Senhor disse: peça o que você quiser. E aí o que foi que ele pediu? Sabedoria. Senhor, eu quero a sabedoria, a capacidade de governar, um coração compreensivo e o discernimento entre o bem e o mal. Ele resumiu o pedido da sabedoria nessas 3 atitudes. E o Senhor se admirou, porque ele poderia pedir poder, bens, conquistas, mas ele pediu a sabedoria. Tendo a sabedoria, conquistou tudo isso. Então, por isso, a primeira atitude que nós devemos pedir a Deus é a sabedoria. Deus, me dá sabedoria, me dá um coração compreensivo, me dá o discernimento entre o bem e o mal, se isso é uma coisa má, se isso é uma coisa boa, e me dá capacidade de direcionar, de governar a minha vida, governar aquilo que você me confia. Então, devemos pedir a Deus. A segunda condição para se adquirir a sabedoria é amar ao próximo e a Deus. Então, se a gente vive o mandamento do amor, amar a Deus e ao próximo, então a gente adquire a sabedoria. A pessoa que ama o outro, que serve o outro, que ajuda, que vive a caridade, então também se adquire a sabedoria. Porque o amor é um serviço. Hoje a gente escutou no Evangelho, Maria foi servir a Isabel. E através do serviço, através do amor a Deus nas pessoas e amando a Deus,
ela adquiriu também a sabedoria. Por isso, no Magnífica, ela relata tudo aquilo que Deus realizou na humanidade, na história do seu povo e também na sua vida. O terceiro ponto, para a gente adquirir a sabedoria, ela diz assim, nós devemos abraçar Jesus abandonado. Significa abraçar a dor. Olha, maioria dos aprendizados que nós adquirimos na nossa vida é quando passamos pelo sofrimento. Não tem mestre melhor do que o sofrimento. Então, abraçar Jesus abandonado, viver o sofrimento, passar por situações difíceis e ficar fiel a Deus, ficar fiel no amor, a gente adquire uma sabedoria, adquire uma maturidade, adquire então a cruz, nos forma, a cruz nos ensina, a cruz é um grande mestre. E o quarto ponto, ela fala que nós devemos ter Jesus no meio. É isso que nós estamos construindo aqui, entre nós e com todos que estão conectados conosco. Esse clima de unidade, esse vazio que cada um se faz para escutar, porque ter Jesus no meio é você se esvaziar para escutar o outro, a outra pessoa, colher o que a outra pessoa tem no coração. Em muitas situações, eu não sei o que fazer. E eu digo, olha Deus, ou você me dá a sabedoria, a compreensão para poder vivenciar isso, superar isso, entender a situação, ou então eu estou perdido. E aí, de repente, vem uma luz, de repente, vem uma sugestão de alguém, vem uma solução. Então, pedir a Deus, ter a humildade, Deus me dá a sabedoria, Deus me ajuda, me ilumina nessa situação. Ele dá. Se você pede com fé, pede com essa certeza, Ele dá. Então, nós estamos refletindo sobre isso, porque assim, todas as obras de Deus, os carismas, então eles começaram do amor, da experiência, do serviço, foram crescendo, depois se gerou um conhecimento, se gerou uma sabedoria, e isso se passou para os livros. A gente sabe que nós já estamos produzindo conteúdos, Nós temos vários livros da Fazenda, da Esperança, e tem aqueles que têm o dom de escrever livros, Iraci, Padre César, Klaus, tantas pessoas que já escreveram, não lembro, André, e aí vamos, Ricardinho, e aí vamos lá, os vários escritores que traduz o amor gerado aqui em sabedoria e em conhecimento. Eu estava lembrando do fato, porque hoje estava cantando aqui, o coral está muito bem, Então, a sabedoria, ela gera também músicas, mensagens, canções, na arte, em várias formas. E aí, quando estávamos celebrando os 30 anos, lá no centro do Centro Feminino, o Padre Zezinho foi participar. E ele começou a escutar as canções nossas, E eu fiquei do lado dele. E aí, toda hora ele dizia, mas, olha, Padre Zezinho é um criador, é uma pessoa inspirada, como é que eu posso dizer assim? Uma pessoa que realmente é um instrumento de Deus que tem sabedoria. Mas ele chegava para mim e dizia, mas essa música tem uma mensagem muito profunda. Eu nunca escutei uma música desse jeito. Que mensagem interessante. Eu já escrevi muitas músicas, gravei muitos CDs, mas com essa forma é diferente. Esse conteúdo, vocês têm uma mensagem muito forte para o mundo de hoje, para a juventude de hoje, para as pessoas de hoje. Quer dizer, quais são as mensagens das nossas canções? São tiradas de onde? Da vida. Quem escreveu essas canções nossas? Os nossos. Aqueles que viveram a fazenda, fizeram sua recuperação, quer dizer, adquiriram a sabedoria. Transferiram para o papel, cifraram e se tornou música. Se tornou mensagem que edifica, mensagem que alegra a alma. Quer dizer, nós estamos nesta fase de produzir, quer dizer, é sabedoria que Deus está dando, e tudo isso se chama dom do Espírito Santo. A gente sabe que quem entra na fazenda e passa um ano, adquire um conhecimento, uma postura, um entendimento, uma sabedoria que muitos profissionais já vieram dizer assim, os meus 5 anos, 10 anos de faculdade não chega a ter o conhecimento e a experiência que vocês têm.
Então a gente vê que é uma sabedoria que parte da vida. Se eu começo a amar, gera esta sabedoria.